E aí, pessoal, tudo bem? A gente vai falar um pouquinho de história do audiovisual. Eu sei que a gente já tratou desse tema em sala de aula, mas só para a gente dar uma continuidade, o fio da meada não ficar perdido, vou retomar um pouquinho do que eu já falei e aí terão coisas novas dentro desse vídeo que vocês vão poder aproveitar, e tudo isso está dentro da minha apostila de produção audiovisual lá no capítulo 1 dela. Caso alguém se interesse, depois eu posso até fornecer para alguém que esteja vendo esse vídeo aqui, que não seja aluno meu regular da universidade. Mas, em outro caso, vamos lá conversar um pouquinho sobre a história do audiovisual. E conforme eu for falando, eu vou tentar inserir os vídeos das coisas que eu estou falando aqui. Enfim, eu vou tentar fazer uma ediçãozinha, um tom bacana, vamos ver se funciona, vamos ver se vai dar certo. Bom, então, um pouquinho assim, só um pouquinho de história, né? Primeiro que o audiovisual, né, o cinema em si, ele é oriundo a partir da fotografia, tá? Então ele é oriundo de experiências fotográficas, né? Então, por causa até de um evento famoso, né? A história do Edvard Muybridge, que é um experimentador na área da fotografia, né? Com a história da aposta, que daí ele, como fotógrafo na época, foi o responsável por produzir as fotos sobre o movimento do cavalo. Então, se você escrever na internet, né, no Google, Muybridge experimento cavalo, vocês vão acabar encontrando até desses primeiros experimentos com um movimento que foram feitos aí já no final do século XIX, né? Então a fotografia, ela é a primeira fotografia de 1826, mas é só depois, lá a partir de 1880, que o cinema começa a aparecer, mas precisamente faz um pouco mais de 100 anos até, que uns franceses estavam absolutamente estarrecidos, né, com uma cena inédita, de umas imagens em preto e branco, né, sem som, né, porque o som era gerado na época, era gerado ao vivo, né, então, por exemplo, não tinha o som, o cinema não estava atrelado ao som, eram coisas diferentes naquela época. E aí eles estavam, então, ainda tudo som era gerado ao vivo, né? Então era um pianista que tocava, ou então era uma orquestra, dependendo de como era a produção audiovisual, mudava a pessoa que tocava. Enfim, então estavam lá esses franceses num bar, lá, uma cena famosa, até uma história bastante famosa, assistindo umas imagens em preto e branco, sem som, e mostrando um trem chegando numa estação, né? Os franceses, na verdade, só para dar um contexto histórico, já estavam um pouco acostumados a essas invenções, né? Porque era um lugar de bastante prolífico, assim, de invenções, né? Era um lugar onde a arte estava efervescente, né? Então o cinema, fotografia, as artes visuais como um todo, né? Então as invenções, né? Tinham aquelas feiras mundiais famosas, então tudo isso era bastante comum para os franceses, né? E eles até tinham algumas experiências acontecendo e tal, mas o filme, assim, especificamente como esse que eu estou falando para vocês, era uma das primeiras vezes que estava acontecendo, então ainda era uma cena bastante inusitada, né? Para quem quiser, né, chama A Chegada do Trem na Estação Ciotat. Eu não vou, meu francês é péssimo, tá? Então vamos lá, né? Então, assim, acho que era importante, escrevam isso se vocês quiserem no YouTube, vocês vão acabar encontrando esse vídeo. É um vídeo bastante simples, né? Hoje para nós é até meio banal isso, mas eu quero que vocês coloquem isso no contexto da época, né? As pessoas não conheciam imagem em movimento, as pessoas não conheciam como era o cinema, não sabiam, não tinham ideia do cinema, não sabiam exatamente, uma imagem em movimento era uma coisa espantosa, né? Mas era comum, então, nesses cafés aí final do século XIX, aí, algumas engenhocas aí de todo tipo de coisa, né, que prometiam ilusões, né, mágicas, enfim, era um tempo de enormes mudanças de tecnologia, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Mas, enfim, esse trem que eu falei para vocês, então ele se aproximava da tela, e crescia projetado numa parede, né, cara, soltando fumaça, né? Então, assim, dava até para ver um pouquinho da estação, dava para ver um pouquinho das coisas acontecendo, né? E dava para ver até um pouco da curva dos vagões, assim, por causa do jeito que era a curva do trem e tudo mais, né? De repente, cara, essas pessoas, elas se assustaram com essa imagem em movimento, porque elas não conheciam imagem em movimento, e elas começaram a levantar das mesas, né? Tipo, meio que em pânico mesmo por causa disso, né? Então, assim, elas perceberam que daquilo não era real, né? Mas não existia essa ideia de que o cinema não era real, a imagem em movimento até então ela representava algo real. Como a fotografia foi, né? Em 1826 até essa chegada dessa época aí, ainda se falava muito em fotografia como sendo algo que era real, né? Então as pessoas associavam muito isso à imagem. Então, se eu queria fazer alguma coisa real, essa coisa era fotográfica, né? Então a fotografia, ela era o registro do real. A ideia de fotografia como ilusão ou como uma maneira que a gente usa para contar uma história ou como ficção ainda não era
importante na história. Não era assim que as pessoas pensavam. As pessoas pensavam, atrelavam muito a imagem ainda a alguma coisa real. Você pensa o susto. Você está sentado num café, vê um trem na sua frente e fala assim, porra, meu, você correndo. Lógico, é isso que eles fizeram, eles saíram correndo. Está todo mundo correndo, e aí, os responsáveis por essa produção foram os irmãos Lumière, né, que são muito famosos nas produções audiovisuais, e eles acabaram apresentando para eles essa invenção que eles tinham, que chamavam de cinematógrafo. Mas os irmãos Lumière, eles nem sabiam muito do potencial do cinematógrafo, eles achavam que isso era uma coisa mais ligado, não estava muito associando isso ainda com entretenimento, né, e nem com nada disso, né. Então eles imaginavam que estavam inventando alguma coisa que podia ser útil, né, sei lá, para pesquisa, para ciência, mas não tinha nenhum futuro como comercial, né, como comércio, né, que hoje a gente sabe muito melhor que o cinema é um grande comércio, né, e enfim, né. Então nessa primeira sessão os irmãos acabaram mostrando 20 minutos de filmes curtos, né, cenas do cotidiano de Paris, né, e coisas bastante simples, dentre elas esse primeiro o primeiro filme da história, né, o que assustou as pessoas foi essa chegada do trem, mas o primeiro filme da história que é a saída dos trabalhadores da fábrica. Aliás, o nome do filme é esse, né? A saída dos trabalhadores da fábrica. É claro que daí tem a famosa chegada do trem na estação Ciotá, né? Mas enfim, ali nascia o primeiro filme documentário. Então, muito tempo depois, né? A gente, enfim, fica muito difícil de tentar imaginar o que as pessoas pensaram naquela época, porque para nós que somos do século XXI, imagem, movimento, colorida, sonora, enfim, uma série de coisas, tudo isso faz parte do nosso cotidiano. A gente tem isso na palma da mão, né, com o smartphone, a gente tem isso a todo momento. Uma imagem e movimento é uma coisa que para nós é normal, né? Então, mas isso não é ao contrário daqueles franceses que naquela época não tinha nada disso, era um outro tipo de cultura, era um outro contexto histórico, né? Mas a gente está tão acostumado com isso que às vezes a gente nem enxerga dentro da poluição visual que a gente acaba, enfim, vivenciando, a gente acaba não percebendo a importância do cinema e do audiovisual nas nossas vidas, de tão cotidiano e de tão da maneira como isso é colocado para nós. Nessa primeira sessão, aliás, também estava presente um mágico, cara. E era um mágico chamava, enfim, ele era um mágico na época, enfim, um entertainer, né, uma pessoa que era do mundo da mágica e tudo mais, atende pelo nome de Georges Méliès. Esse cara ficou muito entusiasmado com o que ele viu, achou muito legal, muito bacana, e logo ele procurou os irmãos Lumière para comprar uma câmera e começou a fazer seus próprios filmes, né. Isso bem pouquinho tempo depois, né, segundo consta nos livros, né, mais ou menos uns 3 meses depois ele já estava fazendo filmes. Ele acabou percebendo que a máquina, naquela máquina nova, aquela máquina maravilhosa, ela tinha não só o potencial de representar o real, mas também de iludir as pessoas, de entreter as pessoas, de provocar sorriso nas pessoas. E em poucos anos ele passou a produzir uma série de filmes, né, uma quantidade incrível de filmes curtos, e ele passou a experimentar um monte de recursos diferentes, né, e ilimitados, né, se você pensar na época assim, quais eram os tipos de recursos que tinham na época, o que ele poderia fazer, e ele tentou todo tipo de coisa diferente que ele conseguia, e acabou por essas razões, né, se tornando talvez o mais inventivo cineasta da época e um dos mais importantes cineastas da história do mundo, né. Um pouquinho da história dele está contada vagamente e dramaticamente num filme chamado A Invenção de Hugo Cabret. Quem se interessar por ele pode procurar ou locar, enfim, não sei como é que as pessoas fazem hoje. Na minha época a gente ia na locadora e locava, né? Hoje você vai na internet e aluga pela internet, aí procura e dá uma olhada que com certeza deve ter. Mas a grande contribuição de Georges Méliès já nesse início do cinema foi ele editar as cenas de uma maneira separada e depois ele colocar isso em ordem cronológica, sabe? Então, o filme mais conhecido dele, de 1902, que é a Viagem à Lua, né? O Méliès, ele conta a história de um grupo de astrônomos, né, que constrói uma nave, cara. E a nave, é uma maluquice, porque ela tem o formato de foguete, sabe? E não existia ideia de foguete, né, cara? Não existia a ideia de alguém tinha que pensar nisso. E não foi ele que pensou no foguete em si, mas ele acabou pensando num tipo de formato de foguete que a gente tem muito parecido nos dias de hoje, e o que é bastante impressionante, né? Então, e aí esses caras saem da Terra, né, no filme do Méliès, e aí eles vão até a Lua, e lá eles têm um contato com os habitantes da Lua, e um contato nada bacana, nada amistoso, e depois eles voltam para a Terra, caem no mar e são resgatados e rebocados por um barco.
Então nascia nesse dia aí, cara, o filme ficcional, né? O filme que era, não nesse dia, mas nascia nas mãos dessa pessoa, é o filme ficcional, ou seja, o filme que era contado, uma história que não era real. Então só existiam filmes reais, documentais, né? Depois eu vou falar um pouquinho sobre isso. E existiam os filmes ficcionais, filmes de ficção. Então, que era no caso do Georges Méliès, foi muito, muito, muito bacana. Essa contribuição dele é impressionante. Mas é uma mudança maravilhosa, né? O caminho, né? A grande mudança no caminho de uma linguagem acontece de verdade logo depois, né? Porque tudo isso nesse sentido do Georges Méliès ainda era bastante teatral, né? Então tinha uma câmera fixa, era tudo feito no teatro e era bem teatral, como se eu estivesse filmando um teatro, né? Era uma coisa bem diferente. Mas aí a câmera acaba se livrando dessas amarras, né? Dessas locações internas, né? E aí acaba levando o olhar do espectador para um mundo totalmente inexistente, né? Para um mundo que não havia na época e para outras artes até, né? Acabam se criando outras coisas, outras técnicas que são derivadas das artes. É importante que se diga que muito do que o cinema consome, a fotografia consome, são derivados das artes visuais. Então não veio do nada, né? Não brotou do nada, brotou sim das artes, as referências artísticas são fundamentais, mas aí a partir disso a criação do plano, do enquadramento retangular, né? Enfim, tem uma série de o enquadramento que é estático, mas ele também pode ser móvel, né? Movimento de câmera. E aí tem dentro dessas inovações, né, um outro filme que rompe paradigmas, que é o Grande Roubo do Trem, né, do Porter, né, considerado o primeiro western, né, de 1903, cara, 1903, tem mais de 100 anos, mais de 115 anos, é uma loucura, né? O filme tem 12 minutos, né, de duração, é pequenininho pra caramba, mas é um dos grandes marcos da história do cinema e ele é muito importante, né? São muitas inovações. O Grande Roubo do Trem era filmado em cenário real, então, por exemplo, não era um cenário construído como eram os filmes do Méliès, né? Afinal de contas, ele não foi à lua filmar, até porque não tinha jeito, né? E incluía uma série de inovações, né, incluindo movimentos de câmera, montagem paralela, o que é uma coisa que realmente hoje para nós é muito simplista, né? Então, o que é uma montagem paralela? Enquanto uma coisa acontece aqui, eu posso fazer outra coisa acontecer no mesmo tempo em outro lugar e o espectador entende isso com tranquilidade, né? Os filmes do Georges Méliès são lineares, né? Então assim, eu tenho uma cena, o que acontece depois daquela cena é o que vem logo depois do tempo do filme, né? Então, por exemplo, tudo bem que ele pode não ter gravado isso de maneira linear. Aliás, só por pura curiosidade, né? Um dos cineastas que se utiliza da gravação linear, por exemplo, é o Spielberg. O Spielberg se utilizou da gravação linear no ET, por exemplo. A gravação linear, que é você gravar a cena que acontece hoje, na linha do tempo do personagem, ela é depois do que aconteceu ontem na vida dele, né? Isso é particularmente importante para gravar para criança, né? Porque criança é mais fácil de incorporar o personagem quando ela sabe que aquilo que ela está dramatizando na vida do personagem está acontecendo numa linha de tempo linear. É mais fácil para a criança entender o contexto e o drama do personagem que ela está interpretando. Enfim, voltando lá para o Roubo do Trem, além dessa montagem paralela, né, dessas inovações de movimentos de câmera, de enquadramento, efeito de zoom, uma coisa que também o Porter fez e era muito avançado para a época, uma coisa que depois que vocês assistirem o filme, vocês vão ver que é bem primitivo, mas é muito avançado para a época. E o filme usava técnicas bem simples, né? Cada cena era uma tomada e a história na maior parte do tempo sim era linear, mas tinham alguns assim enquanto isso, né? Então assim, estava acontecendo uma cena, não aparecia lá enquanto isso, né? Igual no cinema mudo, né? Que às vezes a gente está acostumado a ver, mas não é isso. Então estava acontecendo uma coisa que dava para claramente perceber que estava acontecendo enquanto outro fato estava acontecendo ao mesmo tempo. E isso já representa um marco, assim, um passo importantíssimo para o cinema, para a narrativa do cinema. Então foi um dos primeiros filmes de tamanho significativo, né? 12 minutos era realmente um tempo bem, bem importante para a história do cinema. E foi um filme que teve então uma grande relevância, né? O Grande Roubo do Trem. Bom, esse é um pouquinho de introdução à história da linguagem do audiovisual, só para vocês entenderem o contexto histórico. Isso é bem a superfície de tudo isso. Existem outras coisas a serem ditas sobre isso, então é só bastante raso, só para a gente poder ter uma introdução e poder continuar a nossa discussão da disciplina. Tá bom? Obrigado. O próximo tópico que a gente vai discutir é a linguagem visual, a linguagem do audiovisual, então daí a gente pode, a partir daí a gente vai fazendo outros tópicos. Tá? Obrigado por agora, um abraço para todo mundo. Valeu, tchau, tchau.